Inicie um processo de cura em sua mente. Chegou o momento de você assumir a responsabilidade pela sua vida, entendendo que você é o protagonista da sua história e que algumas mudanças que você tanto quer viver vão começar com um pequeno passo. Você pode viver um tempo de cura e pode superar tudo o que te aflige e te impede de avançar, no momento em que você firmar um compromisso consigo mesmo, com o seu crescimento interior e com a sua mudança de vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e eu imagino que você deve me conhecer do meu outro canal, Minuto com Deus, onde mensagens de fé são postadas todos os dias. Se inscreva aqui no canal Minuto Reflexão também, pois todo dia nós postamos reflexões para te ajudar em sua luta diária contra a ansiedade, o desânimo e o esgotamento mental. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like para nos apoiar aqui no YouTube. É tempo de cura. Sabe, tem alguns momentos da nossa vida em que chegamos em um estado onde a nossa mente diz: chega, eu preciso viver uma mudança agora. Em meio às turbulências da vida, encontramos momentos cruciais em que a nossa mente clama por uma transformação profunda. É como se a própria alma se erguesse, demandando mudança e cura. E é exatamente nesse ponto que você se encontra agora, pronto para dar esse salto significativo em direção ao seu crescimento interior. A jornada de cura não é apenas uma escolha, mas um chamado irresistível para alcançar uma vida mais plena e significativa. E como protagonista dessa história, você tem o poder de moldar o enredo que deseja viver. Como um escultor habilidoso, você esculpirá o caminho da cura com cada passo corajoso que der em direção a si mesmo. A verdadeira cura começa quando você olha para dentro, em busca da essência que pulsa em seu ser. É um mergulho corajoso em suas próprias profundezas, onde você confrontará os seus medos e enfrentará suas sombras. Mas não tema esse processo, pois é justamente ao olhar para as partes mais escuras de si que a luz da transformação emerge. A cura é como uma dança delicada entre o passado e o futuro, um diálogo sincero entre o que foi e o que poderá ser. Você aprenderá a acolher suas experiências pregressas sem se prender a elas, pois reconhecerá que a verdadeira força está no presente, no aqui e agora, onde sua história se desenrola a cada instante. Não se trata apenas de mudar, mas de compreender profundamente quem você é e o que você deseja para a sua vida. É como uma ressonância interna, um alinhamento de valores, de sonhos e anseios que vão te impulsionar na direção certa. Cada passo que você der em direção à cura trará consigo uma renovação, como a chegada da primavera após o inverno rigoroso. Você florescerá em novos sentidos, sabores e cores, descobrindo aspectos de si mesmo que estavam adormecidos. No entanto, lembre-se de que esse processo de cura não precisa ser solitário. Você pode buscar o apoio de pessoas que lhe tragam inspiração e carinho, compartilhando suas inquietações e suas vitórias. Seja generoso consigo mesmo, permitindo-se tropeçar e se levantar quantas vezes forem necessárias, pois é no processo de aprendizado que a verdadeira evolução acontece. E à medida que você se cura, verá que sua luz interna brilhará intensamente, irradiando o bem-estar, que vai contagiar todos ao seu redor. A cura não é apenas para si mesmo, mas um presente que
que se expande para tocar a vida de muitas pessoas. Você pode iniciar um processo de cura em sua mente de maneiras simples, como, por exemplo, cumprindo algumas pequenas tarefas. Esvazie as lixeiras do seu escritório, lave as vasilhas que estão acumuladas na pia antes que elas se acumulem mais. Responda aquelas pessoas que te enviaram mensagens. Leia mais algumas páginas daquele livro que você começou a ler há algum tempo. Enfim, todos esses pequenos passos podem ser usados por você como um início desse processo de cura. Claro que, à medida que você vai avançando em seu processo, outras etapas vão surgindo. E nelas, talvez, você precise de dar alguns passos maiores, como, por exemplo, iniciar uma terapia, começar a praticar exercícios físicos regularmente, seja na academia ou por conta própria, caminhando perto da sua casa, por exemplo. Mas se você der o primeiro passo, se você der esses pequenos passos, pode ter certeza que você estará mais forte e mais preparado no momento em que precisar dar um grande passo. À medida que você abraça esses pequenos passos rumo à cura, uma força interior adormecida começará a despertar. Você sentirá o poder da autenticidade fluindo em suas ações, como se cada passo dado ecoasse no universo, anunciando a sua determinação em se transformar. As sementes do crescimento brotarão dentro de você, alimentadas pelo compromisso consigo mesmo. Esse processo não precisa seguir uma trilha pré-determinada, pois cada jornada de cura é única e pessoal. O importante é que você esteja aberto para escutar a sua própria voz interior, descobrindo novos potenciais que nem mesmo imaginava possuir. É normal que, ao longo dessa jornada, algumas sombras do passado possam surgir, mas agora você estará preparado para encará-las de frente. Lembre-se de que a cura não é um processo linear, e momentos de desafio são uma parte essencial da transformação. Seja gentil consigo mesmo nesses momentos, entendendo que a cura também requer paciência e compreensão. Enquanto você se aprofunda nesse processo, as sincronicidades começarão a ocorrer, trazendo encontros e acontecimentos que vão parecer verdadeiras peças de um quebra-cabeça. A vida, que antes parecia desconexa, agora ganhará um novo sentido, e você perceberá que tudo está interligado, coexistindo em harmonia. Com o tempo, a sua mente se abrirá para uma percepção mais ampla do mundo ao seu redor, como se os véus que o limitavam fossem removidos, revelando uma realidade mais profunda e significativa. As respostas que você busca há tanto tempo começarão a surgir de dentro de si mesmo, como uma nascente de sabedoria que sempre esteve presente, apenas esperando para ser descoberta. E quando menos esperar, você estará vivendo plenamente a sua transformação, celebrando a conexão íntima que criou consigo mesmo e com o universo que o envolve. Essa cura não é apenas uma etapa em sua vida, mas sim um processo contínuo e eterno de autoconhecimento e expansão. É tempo de curar, é tempo de crescer, é tempo de ser a melhor versão de si mesmo. A estrada está à sua frente, aguardando por suas pegadas corajosas. Acredite nesse processo, mergulhe em sua essência e seja o arquiteto de uma vida plena e inspiradora. A vida te espera de braços abertos, pronto para testemunhar a grandiosa jornada da sua cura interior. Faça a diferença. Sabia que você pode provocar uma mudança positiva na sua vida e na vida daqueles que te cercam?
em um mundo onde todos parecem apenas seguir no piloto automático, faça a diferença. Onde houverem caras fechadas e sisudas, espalhe o sorriso. Onde houver ódio e polarização, plante a paz. Onde houver fofoca e mentiras, seja aquele que interrompe e introduz um novo assunto. Enfim, faça diferente. Vá contra a maioria e veja uma mudança grande e verdadeira na sua vida e ao seu redor. Um dos principais desafios que enfrentamos quando estamos querendo viver causando a diferença em nosso interior e na vida das pessoas que estão ao nosso redor é a vaidade e o senso exagerado de importância. Nossos ouvidos ouvem em alto e bom som: faça a diferença. Mas o que o nosso cérebro processa é: seja a diferença. E no fim das contas, tornamos algo genuíno, algo que de fato está visando o nosso crescimento e das pessoas à nossa volta, em algo única e exclusivamente sobre nós, sobre a nossa reputação, sobre a nossa imagem diante dos outros e sobre tudo aquilo que podemos ganhar se estivermos no centro das atenções deles. Se tirarmos o nosso eu do centro de nosso objetivo de experimentarmos e causarmos uma mudança, só sobrará apenas o que de fato estamos buscando, a mudança em si. Os créditos, os aplausos, o reconhecimento, tudo isso fica em segundo plano e começamos a agir em prol do bem e do crescimento verdadeiros de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Outro desafio que enfrentamos quando estamos buscando uma verdadeira mudança é o de não sabermos por onde começar e nem sabermos o que exatamente fazer com aquilo que está em nossas mãos. Muitas vezes nós somos movidos pela ideia de que vamos conseguir provocar uma grande e imediata mudança. Mas aí, por tanta expectativa, nós acabamos desistindo antes mesmo de tentar. Mas saiba que qualquer grande mudança que já tenha ocorrido na humanidade, em qualquer âmbito, começou com um pequeno passo ou uma pequena atitude. Fazer a diferença não significa apenas causar grandes rupturas que são muito visíveis, mas às vezes consiste em causar pequenas mudanças nos detalhes, por meio de pequenas atitudes, pequenas palavras e escolhas. Tudo isso que você faz dessa forma acaba criando um efeito borboleta e desencadeando uma série de mudanças em você e nos outros. Enfrentamos também o desafio de lidarmos com as pessoas à nossa volta, enquanto estamos nessa jornada em busca de mudança. Você já percebeu que toda vez que você resolve viver um novo tempo, é como se todos à sua volta começassem a agir em um complô para te impedir de conseguir? Pois bem, para lidarmos com isso, precisamos fazer algo que não é muito diferente do que eu falei no início. E o que precisamos fazer é rever esse nosso senso exagerado de importância que damos a nós mesmos. Não existe uma conspiração do mundo para te deixar irritado. E as pessoas à sua volta não estão agindo de forma consciente para tentar te impedir de aplicar todo o conhecimento que você tem adquirido. As pessoas só estão vivendo e, enquanto vivem, acabam pisando em alguns calos de outras pessoas, no caso, em seus calos. Se tire um pouco do foco e do centro de tudo e entenda que não existe motivo para você levar tudo para o lado pessoal, pois algumas coisas realmente não são sobre você. Esteja ciente de que muitos outros desafios virão em seu caminho e pode ter certeza que você terá que superar cada um deles e também vai precisar se superar a cada novo dia.
mas com a mente no lugar certo e com você se colocando em seu devido lugar, pensando e repensando sobre o seu papel na vida das pessoas, sobre a sua devida importância e também sobre a sua falta de importância às vezes, você conseguirá gradualmente provocar e viver uma mudança na sua vida. Saiba que nenhum esforço empenhado em uma mudança para melhor é em vão. E tudo isso que você está disposto a plantar, no momento oportuno, no tempo certo, você colherá e poderá se alegrar por ter causado um grande impacto. Não deixe isso te envaidecer, mas deixe que isso te complete como ser humano. Deixe que isso faça parte do seu propósito maior de vida. E se permita ser pequeno em meio a tudo isso, pois é isso que nós somos. Pequenos, porém também infinitos em um universo particular de nós mesmos. Que a mudança que você tanto busca para a sua vida e para a vida daqueles que você ama possa acontecer e inspirar pequenas e grandes mudanças ao redor de você. A brevidade da vida é um fato inescapável, que todos nós eventualmente confrontamos em nosso interior. Enquanto a vida é, por definição, finita, é fácil cair na armadilha de viver como se houvesse um amanhã infinito. É natural que nós, seres humanos, tenhamos a tendência de adiar nossos objetivos, nossos sonhos, para perseguir outros interesses, ou simplesmente para procrastinar. No entanto, a percepção sobre a brevidade da vida pode servir como uma fonte de inspiração para que nós aproveitemos ao máximo cada momento que temos. Quando nos lembramos que os nossos dias são contados, é mais fácil valorizar as coisas que realmente importam, tais como os nossos relacionamentos, nossa personalidade, que é única, e nossas realizações pessoais. Isso não significa que a gente deva viver de forma imprudente ou irresponsável. Pelo contrário, quando valorizamos o tempo limitado que temos, podemos nos tornar mais seletivos em relação às atividades que escolhemos e priorizar aquelas que nos levam mais perto dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Podemos aprender a agir com mais sabedoria e discernimento e a tomar decisões que reflitam a nossa compreensão de que cada dia é uma oportunidade única. Além disso, quando lembramos que a vida é breve, também podemos ficar mais abertos para experimentar coisas novas, mais abertos para perdoar as pessoas que nos ferem e também abertos para o mar de possibilidades que existe para aqueles que se arriscam. Às vezes, nos mantemos presos em rotinas e hábitos que nos impedem de crescer e de evoluir. Quando nos damos conta de que a vida é finita, podemos sentir uma nova motivação para explorar novos horizontes e expandir os nossos próprios horizontes. É importante lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada e que a intensidade com que cada um vive a vida é uma escolha pessoal. O que é importante é que cada um de nós encontre um equilíbrio entre aproveitar cada momento e ainda assim agir com sabedoria e consideração pelos outros. O fato de sabermos que a vida tem um fim também pode nos ajudar a cultivar uma apreciação maior pelas coisas simples. Às vezes é fácil a gente se perder nas complexidades da vida moderna, esquecendo de apreciar as pequenas coisas que tornam a vida tão valiosa. Quando lembramos da finitude da vida, podemos começar a valorizar mais essas coisas simples e a encontrar beleza naquilo que anteriormente nós considerávamos como coisa banal.
A brevidade da vida pode nos inspirar a deixar um legado duradouro. Sabendo que os nossos dias são contados, nós podemos sentir uma motivação extra para fazer uma diferença positiva no mundo, para deixar uma marca que vai durar muito além da nossa própria vida. Isso pode significar trabalhar para melhorar a nossa comunidade, para a educação e o desenvolvimento de outras pessoas, ou fazer uma mudança positiva no nosso ambiente. A brevidade da vida é uma realidade inevitável, mas que pode servir como motivação para vivermos de forma mais plena e mais significativa. Quando a gente lembra que a vida é finita, nós podemos aprender a valorizar cada momento, encontrar o equilíbrio entre aproveitar os instantes de forma genuína, mas sabendo que um dia esses momentos serão apenas memórias distantes e que cabe a nós decidirmos se essas memórias serão positivas ou negativas, se elas vão nos ajudar a construir o futuro ou não. Viver a vida de forma intensa não significa viver uma vida frenética e cheia de atividades. Pelo contrário, significa viver de forma consciente, apreciando cada momento e cultivando uma perspectiva de alegria e de gratidão. Isso pode envolver coisas simples, como dar um passeio em um parque, apreciar uma boa refeição ou passar tempo com pessoas queridas, com os nossos parentes, mas também pode envolver desafios mais complexos, como aprender uma nova habilidade ou buscar por ajuda profissional, seja com um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra em alguns casos. Viver de forma intensa pode envolver assumir riscos, seja riscos profissionais, pessoais ou até emocionais. Às vezes, o medo do fracasso ou do desconhecido nos impede de tomar medidas ousadas que poderiam nos levar a grandes realizações. Porém, quando lembramos da brevidade da vida, nós podemos sentir uma nova motivação para assumir riscos e perseguir nossos objetivos mais ambiciosos. É importante lembrar que a intensidade da vida não é uma corrida para se atingir uma meta final, mas sim uma jornada contínua de crescimento e de aprendizado. Isso significa que, enquanto perseguimos nossos alvos, devemos encontrar tempo para desacelerar e cuidar de nós mesmos. Por fim, se você esquecer de tudo o que eu disse aqui, nessa breve reflexão, eu quero que ao menos isso você guarde na sua mente. A brevidade da vida é um lembrete constante de que cada momento é valioso e que devemos viver a vida com intenção e com propósito. Quando a gente lembra que os nossos dias são contados, nós vamos sim encontrar motivação para perseguir nossos sonhos, encontrar a felicidade e cultivar relacionamentos significativos com aqueles que estão ao nosso redor. E ao final da nossa vida ou das nossas vidas, nós vamos poder olhar para trás com a satisfação de saber que aproveitamos cada momento ao máximo e deixamos um legado positivo para aqueles que virão depois de nós. A partir dessa consciência e dessa percepção, podemos começar a aproveitar o nosso tempo da maneira correta, com equilíbrio, consciência e constância. Certa vez, uma mulher ganhou de seus amigos um filtro de barro. E ela ficou muito feliz com esse presente, pois ela sempre amou o gosto que a água filtrada tinha, pois isso lembrava ela da infância na casa de seus pais. Porém, com o passar dos dias, ela percebeu que o filtro tinha um pequeno defeito.
e que mesmo após ser fechado, ele continuava pingando constantemente. E ela só conseguiu perceber isso quando chegou em casa um dia e encontrou sua pia encharcada e o chão inteiro da cozinha molhado, pois ela havia passado o fim de semana em um sítio com a sua família. E durante esses 3 dias em que ela esteve fora, aquele filtro conseguiu encharcar a cozinha, um pingo de água de cada vez. Ela, a princípio, ficou furiosa, pois estava muito cansada do final de semana e já teve que chegar em casa e ir secando a pia e o chão. E ela pensou numa solução temporária para aquele problema, que foi a seguinte: colocar um copo no filtro, para que os pingos caíssem nele e não na pia. A cada 1h30, mais ou menos, ela encontrava o copo cheio com os pingos de água que haviam vazado do filtro e aproveitava para beber essa água, já que se tratava de água filtrada. Com o passar do tempo, ela foi percebendo que, por causa desse problema com o filtro, ela passou a beber mais água do que o comum. E isso fez muito bem para ela. Até que um dia ela consertou, ela resolveu o problema do filtro, mas manteve o hábito de se hidratar mais. O que nós podemos perceber nessa história, a lição que nós podemos tirar, é que no tempo certo, alguns problemas que nós enfrentamos no momento transformam a nossa vida para melhor. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu serei mais paciente. Como um ato simbólico, se você tem buscado viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria e paciência, escreva isso: eu serei mais paciente. Alguns dizem que a vida seria mais fácil e muito melhor se não tivéssemos que enfrentar alguns problemas. Outros dizem que, sem os problemas, a vida não teria graça. E eu não estou aqui para contestar nem uma fala e nem a outra, mas vamos começar admitindo que, sim, a vida tem problemas. Isso é um fato. Assim como o ar que você está respirando nesse exato momento. Às vezes, o que era para ser um presente amigável, como o filtro que aquela mulher citada na história ganhou, às vezes isso se torna motivo para dor de cabeça. Mas logo depois que ela conseguiu olhar para a situação com mais calma e a uma certa distância, ela se deu conta de que no fim de tudo, o que era um problema inicialmente, acabou melhorando a sua vida. Encarar que a vida tem problemas e tentar tirar o melhor de cada situação não significa ser um otimista cego, que inclusive diria algo do tipo: sem os problemas a vida não teria a menor graça. Não é necessário pensar dessa forma, pois na realidade seria incrível se não tivéssemos que passar por muitos problemas. O que eu tento aplicar à minha vida é o seguinte: já que esse problema existe, o que eu posso tirar dele como lição para a minha vida? Às vezes nós perdemos a oportunidade até mesmo de aprendermos com os nossos próprios erros, pois ficamos apenas nos lamentando e nos sentindo culpados. Se olharmos para as dificuldades com esse olhar, talvez no tempo certo, aquilo que antes nos incomodava, aquilo que antes era motivo de vergonha ou o que era sinônimo de angústia, se torna algo maravilhoso para nós. Se torna algo do qual nós podemos tirar proveito.
Nem sempre vamos viver exatamente aquilo que planejamos e queremos. E infelizmente, a nossa vida é cheia de imprevistos. Mas veja, felizmente ainda estamos aqui de pé, respirando e podendo aprender com os nossos erros, podendo tentar tirar o melhor de cada situação e aprendendo a enxergar o lado positivo ou construtivo em tudo aquilo que nos acontece. Não precisamos viver nos lamentando e sofrendo por causa de coisas que acontecem com todo mundo. E devemos evitar ao máximo essa sensação de que somente nós passamos por problemas e dificuldades. Não há problema nenhum em ficarmos abatidos por causa das situações ruins que acontecem conosco. Mas precisamos respirar fundo e entender que, no tempo certo, até o maior dos problemas pode nos ensinar uma lição, pode nos transformar e pode nos levar a uma nova fase da nossa vida. Uma fase que talvez não iríamos alcançar se permanecêssemos na nossa zona de conforto. Nem sempre tudo vai sair de acordo com aquilo que planejamos. E algumas coisas dão bem errado na realidade. Porém, outras coisas que dão errado nos levam por caminhos melhores, para lugares melhores e nos transformam em pessoas melhores. Então, nós precisamos aprender a ter mais paciência e esperar o tempo certo de cada coisa e também esperar o momento certo de aprendermos algo e de extrairmos o melhor das piores situações. Quando eu mudo, tudo muda. Você tem buscado ser alguém melhor do que você foi ontem e tem percorrido um caminho em direção a uma vida cheia de saúde mental e de autoconhecimento. Não é à toa que você tem buscado vídeos como esse que você está vendo agora e tem procurado se encher de sabedoria e inteligência emocional. E eu estou feliz por fazer parte dessa sua jornada, pois olha só até onde você chegou. E o mais importante, olhe para tudo o que você ainda vai conquistar. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo? Você se sente cada vez mais cheio de conhecimento e sabedoria para lidar com algumas situações da sua vida. Mas na hora de colocar todo esse conhecimento em prática, você muitas vezes não consegue. É como se todos à sua volta estivessem empenhados em não te deixarem melhorar e não te deixarem progredir como ser humano. Pois toda vez alguém te tira do sério, tira você do seu eixo e te deixa com raiva e sem controle. Às vezes parece que só você está mudando e que todos à sua volta ainda continuam a ser os mesmos. Quantas vezes você já ouviu a frase "quando eu mudo, tudo muda"? E pensou no quanto ela é errada e totalmente fora da realidade. Isso porque todo mundo que já buscou por uma mudança sabe o quão difícil é vivê-la, principalmente pelo fato de que nada à nossa volta parece mudar junto com a gente, e nos sentimos sozinhos e nadando contra uma maré muito forte, que parece impossível de ser contrariada. Você decide começar a ser menos raivoso, decide adotar uma maneira mais serena de falar, mas na hora de fazer isso, no seu ambiente familiar, por exemplo, todos continuam a gritar. E ao invés de você trazer paz para o ambiente, você apenas é silenciado e passado para trás. Você decide que vai começar a ser mais proativo na sua rotina e chega à conclusão de que precisa passar menos tempo no seu celular e mais tempo fazendo algo útil. Porém, na hora de fazer isso, acontecem diversas situações que praticamente te obrigam a ficar no celular o dia inteiro, resolvendo problemas que às vezes nem são seus.
Você decide que vai começar a ter uma rotina mais saudável, porém todos à sua volta começam a te oferecer vários tipos de comidas, uma menos saudável que a outra, numa frequência coincidentemente maior do que antes. Enfim, eu citei alguns exemplos, mas existem várias situações que acontecem e que vêm contrariar aquela mudança que estávamos buscando. Então, de fato, a frase "quando eu mudo, tudo muda" parece ser irreal. Porém, se encararmos esse preceito de outra forma, talvez ele comece a fazer mais sentido na nossa realidade. A verdade é que quando você muda, as coisas ao seu redor vão permanecer do mesmo jeito. Mas se o seu modo de olhar para essas coisas não mudar também, significa que você não mudou de fato. Ou seja, nada realmente mudou, nem internamente, nem externamente. Você precisa se lembrar de que quem está em uma jornada consciente em busca de mudança, de melhoria e de renovação é você. E não há forma de cobrarmos do outro algo que nós estamos fazendo em nossa vida. As nossas expectativas criam um ideal em nossa mente, onde pensamos que, por causa da nossa busca por mudança, todos vão automaticamente seguir um roteiro que nós criamos na nossa cabeça. Mas você já parou para pensar que você também não corresponde às expectativas de alguém? Já parou para pensar que você também atrapalha o processo de mudança de uma pessoa? Sempre buscamos uma forma de nos fazermos de vítima e nos enxergarmos como sendo os mais injustiçados de todos. Mas a verdade é que todos nós precisamos de mudança. Todos precisamos melhorar. E todos nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Outro problema que enfrentamos é o de querermos resultados imediatos para coisas que estão na nossa vida desde sempre. Por exemplo, você que é uma pessoa mais estressada, não há forma de você querer que isso mude da noite para o dia, pois quando você fica com a ideia de que o seu estresse pode ser resolvido num passe de mágica, ao se deparar com a realidade, adivinha o que acontece? Você fica mais estressado, consigo mesmo, com as pessoas que te estressam e com as situações desconfortáveis do seu dia a dia. Respire fundo, olhe para dentro de si mesmo com carinho e paciência. Comece a ser mais generoso consigo mesmo, pois dessa forma, ao se tratar assim, você vai acabar desenvolvendo a empatia com as outras pessoas também. E com o passar do tempo, vai começar a respeitar mais o processo de mudança dos outros, pois você estará respeitando o seu processo de mudança. Quando você muda, tudo muda. Tudo o que você sabe a seu respeito muda. Logo, aquilo que você acha que sabe a respeito dos outros também muda. Tudo o que você considera importante muda. E você começa a dar menos valor para coisas fúteis e começa a valorizar mais aquilo que é essencial e verdadeiro. Quando você muda, tudo aquilo que você considerava urgente fica em segundo plano. E aquilo que você nem percebia começa a ser extremamente importante para você. Por isso, mas busque compreender a sua jornada, o seu tempo e o seu caminho, pois dessa forma você vai começar a enxergar melhor o outro. E vai perceber que todos estamos em direção à mudança. Só que uns estão mais lentos e outros estão mais rápidos. Alguns estão mais dispostos e outros estão mais cansados. E tudo bem, o importante é que tudo vai mudar, pois nós estamos mudando. Não seja perfeito. Já parou para pensar que ao longo da nossa vida nos ensinam que se formos quem realmente somos, nós não seremos amados? Na verdade, na teoria, nos dizem o contrário. Sempre dizem, seja você mesmo, mostre a sua verdadeira face.
mas na prática todos têm atitudes que nos dizem para fazer exatamente o contrário. Vivemos em um mundo que valoriza a não diferença, tanto em bens materiais, pois querem que todos tenham os mesmos objetos e as mesmas roupas, quanto em aparência física, pois criaram um tipo de rosto e um tipo de corpo e induzem todas as pessoas a correrem atrás dessa aparência, que é a tida como a ideal. Em um mundo assim, quem será que tem a coragem de ser autêntico e verdadeiro? Quando descobrimos que no mundo em que estamos, ao sermos nós mesmos, nós não seremos amados, acabamos criando uma máscara, na tentativa de recebermos o amor das pessoas. Só que, ao fazermos isso, caímos em um grande dilema, pois quando recebemos amor, concluímos que só estamos o recebendo porque estamos usando essa máscara. Ou seja, não conseguimos aceitar e nem acreditar nesse amor, pois ele não está vindo até o nosso verdadeiro eu, mas sim até uma versão de nós mesmos que nós criamos. Por que será que precisamos criar essa máscara, ao invés de sermos nós mesmos? E eu cheguei à conclusão de que nosso verdadeiro eu tem falhas, tem momentos de raiva, de desânimo, momentos onde ficamos menos sociáveis, onde estamos negativos, enfim, temos muitas falhas e defeitos. E o problema está no fato de que nós não aceitamos isso. Queremos ser perfeitos e acreditamos que todas essas pessoas que admiramos são perfeitas e que por isso nós a admiramos. Mas você já parou para pensar que todas essas pessoas na realidade também criaram máscaras por terem medo de não serem amadas? Para ser mais autêntico, você precisa se desapegar da ideia de ser perfeito, pois ninguém é assim. E veja, eu não estou dizendo para você não buscar uma melhora constante e para não tentar crescer. Mas o que eu estou dizendo é que não adianta alimentar a ideia de que um dia você vai parar de errar e de que um dia você vai ser perfeito, pois você não vai. E tudo bem, porque ninguém também vai. Quando continuamos nutrindo essa ideia em nossa mente, só estamos atraindo estresse e frustração com a gente mesmo. Pois assim que nós pisamos na bola com alguém, ou que tivermos uma atitude errada, vamos ficar tristes pensando no quão ruim e insuficientes nós somos. Entenda uma coisa, se fôssemos insuficientes, não sentiríamos fome, sede, nem vontade de dormir. As necessidades básicas do ser humano já nos mostram o quão insuficientes nós somos. E existem também as outras coisas que precisamos, como afeto, diálogo, incentivo, compreensão, aceitação. Ou seja, nós não somos perfeitos, somos insuficientes. E tudo bem, pois é isso que nos torna humanos. Faça um exercício a partir de hoje e tente, ao invés de buscar todas as oportunidades de impressionar alguém com seus bens materiais, com seus conhecimentos sobre algo, ou simplesmente com o seu jeito de ser, comece a reparar mais nas pessoas. Olhe as pessoas nos olhos e tente se impressionar com os outros. Acredite, se você quer ser uma pessoa agradável, alguém que os outros gostem de passar o seu tempo, uma pessoa querida, a única coisa que você precisa fazer é olhar nos olhos dos outros, se interessar pelo que elas têm a dizer e deixar que as pessoas sejam elas mesmas perto de você. Certa vez eu vi um relato de um homem que contou que conversou com uma pessoa desconhecida em uma festa, enquanto um amigo dele observava tudo. Após a conversa, essa pessoa o abraçou e disse que ele era incrível
e que poucas pessoas o haviam cativado daquela forma. Quando aquela pessoa desconhecida havia se afastado, aquele homem olhou para o seu amigo e disse: "Você percebeu? Eu não falei nada. Eu apenas ofereci meus ouvidos para aquela pessoa que claramente não estava interessada em ninguém nesse evento, apenas nela mesma." E acredite, a maioria das pessoas é exatamente assim. Eu diria até que todos nós somos assim. Todos estamos pensando em nossos compromissos, estamos constantemente pensando em nossas metas e objetivos, pensando na forma como afetamos a vida das pessoas que nós conhecemos. Pensamos em como algumas ideias que surgem em nossa mente parecem ser ideias milionárias e etc. O importante é você se lembrar de que, ao tentar impressionar alguém, falando de você mesmo e de todas as suas conquistas e pensamentos, você, na verdade, repele essa pessoa. E quando você apenas a ouve, mas eu falo de verdadeiramente ouvir alguém, você consegue cativar muito mais essa pessoa. Todos estamos buscando pela felicidade por meio da perfeição. Mas a felicidade, na verdade, se encontra nos momentos em que permitimos que as nossas falhas e a nossa verdadeira face venha à tona. Expresse o que está em sua mente. Não o tempo todo, pois se lembre, o outro também tem algo a dizer. O outro também tem pensamentos e sentimentos. Então, ouça também o que o outro está dizendo. E dessa forma, você vai deixando de lado a busca pela perfeição e começa a se importar mais com as conexões reais da vida e com o que verdadeiramente importa. Em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional e ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos
e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Mas hoje você está no Minuto Reflexão, onde são postados vídeos voltados para a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades, aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. É por isso que você está tão triste. Eu queria ser outra pessoa, gostaria de ter outro tipo de vida financeira, queria saber falar menos, falar somente as coisas certas e na hora certa, queria ser mais inteligente,
e gostaria de saber muito sobre algum assunto específico, como a maioria das pessoas parece saber. Queria ter outro corpo, um corpo que eu olhasse no espelho e ao invés de sentir vergonha, eu sentisse orgulho e me sentisse bem comigo mesmo. Queria ser mais influente no meu ciclo social e queria me sentir mais ouvido quando expresso a minha opinião, como as outras pessoas parecem ser ouvidas quando fazem o mesmo. Não queria ser ignorado ao dizer o que eu sinto, pois eu também sou importante. Nada disso é o que eu sinto no momento em que eu estou escrevendo essa reflexão, pois agora, nesse momento, eu estou satisfeito com quem sou e com a vida que eu levo. Porém, eu tenho certeza que ao ouvir essas palavras, sendo ditas em voz alta por mim, você se sentiu tocado de alguma forma. Seja por se relacionar ou até mesmo por pensar: como ele está tendo a coragem de dizer tudo isso que eu penso, só que em voz alta? Pois mesmo não sentindo isso agora, eu já me senti de alguma dessas formas um dia. E coisas assim já passaram pela minha mente. Assim como, com certeza, também já passaram pela sua. Em nossa vida, vivemos fazendo reflexões diárias sobre como está a nossa situação. E muitas vezes pensamos: no dia em que eu tiver tal quantidade de dinheiro, eu vou ser feliz. Ou, no dia em que eu concluir o meu curso, eu vou ser feliz. Só que essas são as coisas que dizemos em voz alta, que compartilhamos com as pessoas. Mas existe outro tipo de comparação que fazemos em nossa mente, que é quando pensamos: eu não consigo ser feliz enquanto tal pessoa tiver um relacionamento tão incrível e saudável. E talvez se essa pessoa não tivesse um relacionamento tão bom, eu me sentiria melhor em meu relacionamento. Ou, se essa pessoa recebesse mais críticas, eu me sentiria melhor a meu respeito. E gostaria mais da minha personalidade, pois todos parecem amá-la, mas tem muita facilidade em dizer o que há de errado comigo o tempo todo. E várias coisas desse tipo, que mostram que, muitas vezes, nós não estamos vivendo para nos tornarmos pessoas melhores, mas sim para nos sentirmos melhores que os outros. E é por isso que você está tão triste, pois tem vivido sob uma ótica de comparação, onde, para se sentir melhor, ou você cresce internamente, ou diminui alguém para se sentir maior. E como crescermos dá muito trabalho, preferimos diminuir os outros, mesmo que em pensamento, mesmo que de forma inconsciente, pois assim nos sentimos melhores com a nossa mediocridade e sentimos confortáveis, mesmo sabendo que há coisas em nós que precisam urgentemente de mudança. Nós pensamos assim: eu estou indo mal, mas não tão mal quanto tal pessoa. E usamos isso como desculpa para não mudarmos. É algo que foi sendo reproduzido por nós e por todas as pessoas à nossa volta desde que éramos crianças e estávamos na escola. O aluno mais inteligente se sente melhor do que os outros. E do outro lado, tem alguém olhando para o aluno que estuda por horas antes da prova, pensando o quão quadrado e engessado esse aluno é. Sendo que o aluno inteligente tem a sua importância e tem mais facilidade com determinadas coisas. Porém, como é comum de acontecer, esse tipo de aluno nem sempre é o que tem a melhor oratória diante das pessoas, e na hora de apresentar um trabalho, ele sempre recorre ao aluno mais falador da sala, já que ele não tem problema algum em falar por horas diante da classe. Você percebe? Existe espaço para os dois alunos existirem, mas por alguma razão, alguém fez com que eles acreditassem que não.
E por isso, eles disputam um território que já é deles, só que de formas diferentes. Mesmo anos depois de já termos saído dessa dinâmica escolar da infância, ainda nos encontramos nessa batalha constante por um território, por uma atenção ou por um destaque que nós já temos. Mas então, pelo que estamos batalhando? Batalhamos para receber a atenção que o outro recebe e lutamos para termos o mesmo destaque que o outro tem. E é por isso que estamos tão infelizes e insatisfeitos com tudo. Talvez por causa de várias coisas que ouvimos ao longo do nosso crescimento, nós desenvolvemos vários traumas e gatilhos que nos causam esse desespero de que o tempo todo sentimos que seremos substituídos ou deixados de lado por quem nos conhece. Talvez, ao longo de sua vida, algumas pessoas tenham feito com que você se sinta inferior. E por isso foi criada no seu cérebro a ideia de que, para você se sentir melhor, você precisa perpetuar o ciclo no qual te colocaram. E precisa fazer outras pessoas se sentirem inferiores. Vários motivos podem nos levar a essas comparações. E só nós sabemos exatamente o que provoca esse desespero repentino que nos faz agir de forma hostil. Então, por isso, precisamos praticar a autorreflexão e o autoconhecimento, se quisermos quebrar o ciclo no qual fomos inseridos e começarmos a experimentar uma vida mais plena, sem nos compararmos com os outros, podendo assim enxergar o que há de bom em nós e na nossa vida. E começarmos também a valorizar o que há de bom nas pessoas e ficando felizes também com as conquistas dos outros. A sua felicidade não será encontrada quando você superar alguém, nem mesmo quando você provar para aqueles que duvidaram de você que você consegue. De forma alguma. A felicidade é encontrada na satisfação pessoal, quando não ficamos nos comparando com os outros, desejando que as pessoas regridam, mas quando olhamos para as conquistas dos outros com alegria, entendendo que o lugar de alguém ao sol não tira o nosso lugar ao sol, e que da mesma forma que essa pessoa se encontrou, eu e você também vamos nos encontrar e vamos achar o lugar ao qual pertencemos. Não deseje a atenção que o outro recebe. Não queira colher os frutos que o outro plantou. Olhe para a sua vida e comece a buscar nela motivos para agradecer, motivos para se sentir feliz, razões para continuar. Você não precisa que alguém seja pior para que você se sinta melhor. E a sua batalha é contra você mesmo, onde a única superação que existe é a de você superar a si mesmo. Você vai conseguir. Para superarmos os obstáculos da vida, precisamos ter muita força de vontade. E constantemente precisamos respirar fundo para nos lembrar de que, de uma forma ou de outra, seja agora ou seja depois, tudo fica bem. E por isso não podemos desistir. É por isso que às vezes precisamos de alguém para nos dizer: você vai conseguir. Então comente isso aqui, escreva nos comentários: você vai conseguir, como uma forma de encorajar os outros ouvintes que estão escutando essa mensagem também. E deixe que o seu comentário incentive alguém. Para vivermos dias melhores, vamos ter que suportar alguns dias ruins primeiro. E isso é algo que nós sabemos e nós entendemos bem. Mas na hora de colocar em prática, a história é outra. É muito difícil ter consciência de que um momento ruim vai passar, enquanto estamos passando por ele.
E na realidade, a única coisa que conseguimos pensar é em como esses momentos difíceis parecem durar para sempre. Seja uma dificuldade financeira, seja um problema em nosso relacionamento amoroso, um problema com alguém da nossa família, ou até mesmo uma crise interna. Tudo isso nos causa a sensação de que a nossa vida se resume somente a isso, a esse momento ruim que estamos passando. O que podemos fazer para passarmos por situações difíceis sem deixarmos que essas situações definam a nossa vida? A primeira coisa é entendermos que a nossa atenção sempre aumenta em momentos de tensão. É algo instintivo a nós, pois quando nos encontramos em perigo ou tristes por algum motivo, a nossa atenção fica dobrada e conseguimos até mesmo sentir o tempo passar lentamente, as horas, os minutos, os segundos de cada dia. Porém, infelizmente, o contrário acontece com os momentos bons. Durante situações que nos causam alegria, nossa atenção, por estarmos em um ambiente confortável e aconchegante, fica dispersa e fica menos atenta ao que está acontecendo naquele momento. Então, sabendo disso, podemos começar a fazer um esforço para percebermos e vivermos os momentos bons enquanto eles estão acontecendo. É difícil e é um desafio, pois estamos acostumados a nos distrair e a não viver o presente. Mas vale a pena fazermos esse esforço e vale a pena tentarmos vencer esse desafio de estarmos presentes no momento atual. Outra coisa que você pode colocar em prática nesses momentos difíceis é a consciência do tamanho do problema que você enfrenta. É muito importante darmos o devido tamanho das coisas, pois quando não fazemos isso, acabamos valorizando demais coisas que não têm valor algum e também desvalorizamos coisas que são fundamentais em nossa vida, por não sabermos a real importância que elas têm. Um exemplo muito prático é o fato de ligarmos muito para uma crítica, vinda de uma pessoa que nós sequer conhecemos bem, mas não ligarmos para os elogios feitos por aqueles que nos conhecem e que nos amam. Perdemos noites e mais noites de sono por causa da opinião de um estranho a nosso respeito, mas não usamos os elogios de quem nos ama como combustível para continuarmos, sendo que, na lógica, o elogio de quem nos ama deveria contar muito mais do que qualquer crítica, pois quem convive com a gente sabe os nossos defeitos e as nossas falhas. E se essa pessoa está te elogiando, significa que você está realmente acertando em algo. Isso deveria ter um peso muito maior na sua vida. A mesma coisa acontece com os problemas, pois muitas vezes achamos que algo precisa tomar muito espaço em nossa vida e precisa tirar muito da nossa força e da nossa energia, sendo que não, algumas coisas não são do tamanho que damos a elas. E precisamos entender que alguns problemas não são tão grandes quanto pensamos. E algumas coisas não devem ter tanta importância para nós e não ocupar um espaço tão grande na nossa mente. Respire fundo, procure olhar para os problemas de fora às vezes. Perceba que tem situações que você leva para si que nem são suas. Você sofre por questões que não são sobre você. Dê aos problemas o devido tamanho deles. E às vezes, nós só precisamos de uma coisa: de alguém que nos mostre que estamos acertando em algo, pois nós só conseguimos enxergar aquilo que estamos errando, aquilo que nos atrapalha em nós mesmos e aquilo que gostaríamos de mudar em nós. E essa é uma outra coisa que você precisa exercer se você quer experimentar uma nova fase em sua vida.
a capacidade de enxergar os próprios acertos. Eu não estou dizendo para você se considerar sempre o dono da razão e achar que você só acerta. Longe disso. Mas é preciso que você entenda que você não é o único que erra. E você não é o único que precisa melhorar. Todos à sua volta, mesmo aqueles que você considera como exemplos de pessoas a serem seguidas, todo mundo está em um processo constante de melhoria e mudança. Você pode olhar para si e encontrar todos os seus defeitos, e isso é ser realista. Mas se ao olhar para você, você só enxergar os defeitos, você está sendo pessimista e não realista. Exercer uma visão correta sobre si e sobre suas próprias ações é fundamental para quem quer crescer internamente e se tornar uma pessoa melhor. E eu espero que você consiga colocar os preceitos que aprendemos hoje aqui em prática no seu dia a dia. Que você consiga suportar os dias ruins, lembrando que precisará fazer um esforço extra para aproveitar ao máximo os momentos bons, para que quando os ruins chegarem, você entenda que a vida não se resume somente a eles. Eu espero que você consiga dar a devida importância e enxergar o tamanho real dos problemas, que um elogio de uma pessoa que te conhece signifique mais do que a crítica de quem nem sabe o que se passa na sua vida. E que você consiga enxergar dentro de si as virtudes que você já tem, para que você não fique tomado pelo pessimismo de se achar a pior pessoa do mundo, e que tenha uma consciência real sobre quem você é de fato. Eu sou Edivaldo Oliveira e você ouviu o Minuto Reflexão. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem com alguém que você gosta.